Alô? Bom dia, pessoal! Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tô sentindo que vocês ainda estão acordando. Tá difícil, né, gente? Fala a verdade. Não tá fácil. Sei. Também estou sentindo essa dificuldade, meninas. Bom dia. Está entrando. Deixa eu ir colocando aqui a pergunta de vocês. A gente entrando. Vamos ver se o da Maria agora vai dar certo. Deixa eu ir. Começou. Nossa. Maria Júlia está aí. Maria Luísa está entrando. Bianca. A Esther. Thaís, Angélica. Renata. Sofia. Sofia Vitória. Júlia Magna. Jennifer. Nossa, minha câmera tá horrível. Só um pouquinho, Thaís. Vou mentir pra você, Tá não. horrível. Estevão. Galaxy 5 é a Aline, né? Aline Cristina. A Lia. Tainá. Edilamar. E a Casey. Natália está entrando. Preciso ver qual das Natálias que são. Eu sempre confundo as duas. Está conectando o áudio. Bom dia, Natália, tudo bem? Bom dia, Natália, tudo bem? Aí, melhorou um pouquinho agora. Ah, agora melhorou. Bom dia, professora. Natália, é a Natália Cristina ou a Esteves? É a Cristina. É a Cristina. Não é que chega a fatura? Ó, Não é que eu chego a fatura ainda não? não. Quando é que chega? Vamos lá, pessoal. Antes da gente começar a nossa aula, sejam todos bem-vindos. Tá faltando os meninos, tá o Estevão, faltando o Rafael.
Tiago, Kleber, que costuma vir. Estão faltando. Mas, enfim, vamos lá. Cadê vocês? Achei. Deixa eu só achar vocês aqui para a gente começar. Antes, gente, da gente começar nossa aula, nós vamos corrigir, então, as questões da última aula que nós tivemos, tá? Eu fiquei devendo uma resposta pro... Para mim e para o Estevão. Foi. Qual que era a pergunta? Vamos ver se é a mesma que eu estou pensando. Era sobre as vezes entupir, alguma coisa assim. É verdade. Mas, Na verdade, tem outra também, ah, que era sobre a hemácia das pessoas que viviam em altitude maior. isso aí, Estevam. Daí, das veias entupidas eu vou responder hoje. A gente vai falar um pouquinho. E sobre as hemácias, eu fui pesquisar, tá, Estevão? E é verdade, sim. Quem vive em altitudes maiores, elas têm mais hemácia, tá? Deixa eu só deixar a Karina entrar. Por quê? Porque elas vão ter um aporte menor de oxigênio, né? Por conta da altitude mais elevada. E sim, elas vão produzir mais hemácias. Só para vocês saberem, pessoal, as hemácias, elas vão durar, por exemplo, produzir uma hemácia hoje. Quanto tempo vai demorar para ela morrer? Ela vai demorar em torno de 120 dias, tá? Para ela morrer. E uma vez que eu tive o estímulo para a produção da hemácia, ela demora 7 dias para ser produzida. Então, eu não entendo muito de futebol, Estevão, nisso você vai poder me ajudar, mas geralmente quanto tempo os jogadores de futebol vão antes do jogo para as altitudes mais elevadas? Estevão? Depende, eles vai 2 semanas antes, às vezes até um mês. Antes para adaptar. Isso, porque uma vez que eu tive o estímulo, por exemplo, estou num local com poucas hemácias, com pouco oxigênio, eu vou ter a produção de um hormônio que vai estimular a produção das hemácias. Então, depois do estímulo, até eu começar a produzir as hemácias, vão 7 dias, tá? Então, o mínimo que um jogador tem que chegar antes do jogo é 1 semana, no mínimo, tá? Que aí começa a produção de hemácias, e essas hemácias vão durar aí 120 dias. Fui lá, joguei, fui embora, voltei para casa. Depois de 120 dias, a minha quantidade de hemácias vai voltar à concentração normal, tá? Então, vai ter aí essa variação, certinho? Tá. Nós vimos, pessoal, a última aula, nós vimos sobre o sistema circulatório, né? Eu estou abrindo aqui outra aula. Olha, por que eu estou abrindo outra aula? Professores de vocês sabem que era meio doido. A gente não terminou de ver, né? Sistema circulatório. A gente parou em sistema linfático. Que eu tô aqui pensando, eu tava achando que a gente já ia começar o sistema muscular, mas a gente não terminou, eu acho. A gente não viu o sistema linfático. Sistema circulatório, isso. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, só um minutinho. Tipos de circulação. Porque nós temos 2 aulas de circulação. Achei.
Olha, eu já queria pular a aula com vocês, não pode de jeito nenhum. Vamos lá, então. Hoje nós vimos o capítulo 7 e hoje nós vamos ver o capítulo 8. Mas antes disso, vamos ver se... Opa, deixa eu deixar a Janete entrar. Janete. Antes da gente começar a aula, pessoal, vamos ver se vocês se lembram das respostas do que nós vimos na aula passada, tá? Nós vamos rever, corrigir primeiro as questões, rever alguns pontos, para depois a gente entrar na aula de hoje, tá? Então, a primeira pergunta falava sobre quais são os 4 componentes do sangue. Quem lembra quais são os 4 componentes do sangue? Eu lembro. Fala para nós, Renata. Peraí. É do sistema circulatório, né? Isso. Veias arteriais, sangue venoso. Ai, faltou uns aqui. Pera. É a primeira questão. Quais são os 4 componentes do sangue? O sangue é composto de 4 partes. Plaquetas, plasma e... Aqui, ó. Glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas e plasma. Isso mesmo, pessoal. São essas 4 partes que compõem o sangue, tá? São as 4 partes primárias que a gente chama, né? Os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plasma e plaqueta. São as 4 partes. E a segunda questão falava onde ocorrem as trocas gasosas? E esse, quem lembra a resposta? Nas capilares. Isso, Thaís. Ai, gente, vocês são um orgulho. Isso aí, gente. Então, as trocas gasosas vão ocorrer sempre nos capilares, tá? Então, nós vimos na outra aula que eu tenho veias, eu tenho vênulas, eu tenho artérias, eu tenho arteríolas, tenho vários tipos de correntes, né? De lugares onde os vasos eu tenho vários tipos de vasos sanguíneos onde circula o sangue. Porém, trocas gasosas vão ocorrer só nos capilares, tá? Então, isso inclui nos músculos e também nos pulmões, onde ocorre aquela troca de tirar o gás carbônico do sangue, colocar oxigênio, também ocorre nos capilares, tá? Então, nós vamos rever, então, alguns pontos. Eu fiquei muito orgulhosa de vocês. Então, a gente vai rever, tirar alguma dúvida. Se na outra aula ficou alguma dúvida, pessoal, agora é a hora de tirar a dúvida, tá? E nós vamos ver patologias e medicamentos, que é a parte que a gente gosta, né? Então, nós vamos ver hoje como que ocorre e condições clínicas relevantes ao sistema circulatório. Então, vamos lá. A Renata falou para a gente, né, que o sangue é constituído de 4 partes: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Lembrem-se sempre que homens têm mais sangue que mulheres, tá? Mulher tem de 4 a 5 litros e os homens têm de 5 a 6 litros. Não sei se alguém aqui é doador de sangue, mas quem doa sangue vai observar que o homem sempre pode doar um pouquinho a mais que as mulheres, tá? Então, hemácias, vamos lá. A Renata já comentou e a Thaís também já comentou. Agora, quem vai falar para mim qual que é a função das hemácias? Quem lembra? Transportar o oxigênio no sangue. Isso, Estevão, isso mesmo. Essa é a principal função das hemácias, né? Ela parece essa balinha aí, ela é uma célula anucleada, ou seja, ela não tem núcleo, tá? Por isso que ela é meio achatadinha. Geralmente as células que a gente vê, elas são redondinhas. Essa não, ela é mais achatada. Ela não tem o núcleo.
É o que a gente mais tem concentração no nosso sangue, são dos glóbulos vermelhos. Segundo porção do sangue, glóbulos brancos. Agora, quem vai me falar qual que é a função dos glóbulos brancos? Oh, peraí, que tem duas pessoas tentando entrar, só um minuto. O CRA e a Edilamar. Edilamar já estava. Edilamar já estava. Pronto. Quem vai me falar qual que é a função dos glóbulos brancos? Forma o sistema imunológico? Isso, Renato. Mas agora alguém, além da Renata, da Thais e do Estevão, vai falar os glóbulos brancos realmente formam o sistema imunológico. E qual que é a função do sistema imunológico? Quem lembra? É defender o organismo. Isso, Thalia. Ó, eu falei dos meninos, o Rafael tá entrando. Vai defender o organismo, isso mesmo. Essa é a principal função dos glóbulos brancos. Eles vão nos defender, né? E a gente observa aqui, ó, nessa imagem de microscópio, que os glóbulos brancos, eles são realmente, eles existem vários tipos, né? E eles são bem maiores que os glóbulos vermelhos, tá? E plaqueta. Agora, quem vai falar para mim qual que é a função das plaquetas? Ó, a Renata já falou, a Thaís já falou, Estevão e a Thalia. Agora, quem vai falar para mim? Quem lembra qual que é a função das plaquetas? Coagulação do sangue. Isso mesmo, Bianca. Ele vai coagular o sangue, né? Então, as plaquetas, gente, elas não são células, tá? É preciso que a gente sempre se lembre disso. Elas são fragmentos, ou seja, são pedaços, e a função dele é justamente coagular o sangue. Então, quando eu olho aqui, ó, eu tenho uma boa ideia de proporção. Aqui em vermelho são os glóbulos vermelhos, aqui eu tenho os glóbulos brancos, e esse pontinho aqui pequenininho é uma plaqueta perdida, tá? Então, elas são realmente bem pequenas, tá? Mas elas têm uma função essencial, que a Bianca falou pra gente, que é coagular o sangue. Quando que eu preciso de coagular o meu sangue? Alguém lembra? Tô começando a apertar, né? Quando uma pessoa corta o dedo e se não tiver plaqueta, vai sangrar até morrer. Isso mesmo, Thalia. Por isso que as plaquetas são tão importantes, né? As plaquetas, elas vão ter essa função, né? Elas nos ajudam a manter o nosso organismo vivo. Se não fosse por elas, a gente ia acontecer isso que a Thalia falou. Qualquer cortezinho, por menor que seja, a gente ia sangrar até morrer, porque não teria a formação dos trombos, né? Que vão ajudar na coagulação desse sangue. E lembrem-se sempre, plaquetas também são chamadas de trombócitos. Trombócitos, lembra? Trombose. Isso, Júlia, trombócitos lembra trombose. Então, é só vocês lembrar. Trombose é porque forma um trombo. Então, trombócitos. Então, vão ocorrer as tromboses quando eu tenho um excesso de plaquetas no meu sangue, tá? Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo, principalmente pessoas mais idosas, tá? Tem que estar fazendo exames periódicos para ver como é que está a minha coagulação, tá? Antes de fazer uma cirurgia, eu preciso ver se as minhas plaquetas estão boas. Porque se eu fizer uma cirurgia e as minhas plaquetas estiverem muito baixas, corre um sério risco de eu não sair da mesa de cirurgia. Sem as plaquetas, eu perderia muito sangue, então, a cirurgia. Não é nem você perde muito sangue de qualquer jeito na cirurgia, mas se você não tiver com uma quantidade boa de plaqueta, eles vão fazer lá, vão costurar, vai suturar, vai ficar tudo prontinho, mas você não vai parar de sangrar. Ah, entendi. Aumenta a sua perda de sangue, tá? Em vez de você perder aí
500 ml de sangue, você vai perder 1 litro e vai perdendo sangue porque você não está coagulando. Então, um dos exames que faz antes de qualquer cirurgia é um hemograma completo, onde eles vão ver como estão as suas plaquetas, tá? É importante salientar também, pessoas... E quando, por exemplo, eu machuco direto no meu serviço e direto tô cortando a mão, sabe? E meus machucados, eles nunca cicatrizam direito, sempre infecciona. Por que será? Repete o começo da pergunta, Júlia. Você machuca? Eu machuco direto no meu serviço, que eu mexo com faca, né? No meu trabalho. Então, eu tô sempre cortando os dedos. E eles não cicatrizam direito, sempre forma aquela casquinha branca, sabe? Fica infeccionado e demora semanas para sarar. Por que será? Você tem diabetes? Não, não tem. Não tem diabetes. É você que trabalha no hortifruti? Isso, Ah, tá. E geralmente essa faca que você usa é a faca que você usa para cortar os alimentos, né? isso. Nesse caso, o seu caso, Júlia, tem um agravante, tá? Porque um dos lugares mais contaminados que a gente tem é justamente a terra, tá? Na terra, a gente encontra muitos micro-organismos, muitos fungos, bactérias. É um lugar que prolifera muitos micro-organismos. E como você corta? Você corta ali, você coloca esse micro-organismo dentro do machucado, tá? O que seria o ideal? Você tem que ter sempre metiolate, curamed, esses tipos de antissépticos, tá? Porque naturalmente vai infeccionar mesmo por conta do tipo do seu trabalho, tá? E mesmo quando você corta, às vezes você não pode parar de trabalhar, não é? Você tem que cortou ali, só dá uma estancadinha, tem que continuar trabalhando, não é? Aham. Então, aí você continua tendo contato com a terra. Então, mesmo que você tenha limpado o machucado na hora, você tá ali pondo várias bactérias, várias coisas sujas, sujas sim, eu tô falando de terra, né? Porque a terra em si é suja com micro-organismos, em contato. Então, por isso que você tem uma coagulação prejudicada, né? Nem que a sua coagulação seja prejudicada, é por conta desse micro-organismo. Então, aí você tem que estar com metiolate, alguma coisa, algum antisséptico para estar jogando. Então, exatamente no setor que eu trabalho, a gente mexe lavando os alimentos já, sabe? Uhum. Então, eu mexo com água o dia inteiro. E não dá tempo de cicatrizar o meu machucado. Não dá mesmo, não. Aí, Júlia, é complicado. Aí vai ficar realmente, porque aí é típico do serviço, tá? Uhum. Porque não tem muito o que fazer. Um machucado, para ele cicatrizar, ele precisa ficar seco, né? A gente até orienta, principalmente no curso de cuidador, que eles têm que fazer muito curativo, esse tipo de coisa, que o curativo ele tem sempre que respirar, né? Ele tem que estar sequinho. Se o curativo está úmido, eu preciso trocar para deixar sempre seco. No seu caso, não tem como isso acontecer, porque você está direto em contato com a água. Então, é realmente um custos do serviço, tá? Bianca está perguntando aqui no chat. Deixa eu ver a pergunta. A queloide tem alguma coisa a ver com as plaquetas? Essa pergunta, Bianca, eu vou responder mais no final, tá? Junto com a pergunta da Renata e do Estevão sobre coagulação, tá? Que aí a gente vai falar quando eu estiver falando sobre os medicamentos. Tá? Eu vou responder essa pergunta. Então, vamos lá. Então, a gente viu glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, vimos as plaquetas. Quarta parte, plasma. O plasma, ele vai ser justamente esse líquido aqui amarelo, né? Qual que é a função dele? É justamente de transporte, tá? Ele é constituído
mais de 90% por água, tá? E a função dele vai ser solubilizar os nossos nutrientes. Quais são esses nutrientes? Glicose, lipídios, que são as gorduras, eu vou ter vitaminas, sais minerais, tudo isso fica no plasma, tá? E ele é muito importante. Um dos métodos, por exemplo, quem não quer fazer transfusão de sangue numa cirurgia, um dos métodos utilizados pelos médicos para evitar muita perda sanguínea é justamente eu infundir nesse paciente uma grande quantidade de soro. Para quê? Para aumentar o plasma. Assim eu diluo mais os glóbulos vermelhos e quando o paciente está perdendo sangue, ele está perdendo mais soro, está perdendo mais água, em vez de estar perdendo tantos glóbulos vermelhos, tá? Então, o plasma, ele é muito importante justamente por causa disso, tá? E é muito utilizado como recurso para quem tenta evitar a transfusão de sangue. Eu tento aumentar o plasma, o volume sanguíneo. Porque se a pessoa perde muito sangue ou perde muito plasma, ela pode entrar numa condição que chama choque hipovolêmico. É quando diminui a quantidade de sangue ao nível crítico. A pessoa entra em choque mesmo, tá? Quando a pessoa está principalmente fazendo cirurgia ou está com uma hemorragia muito grave, a grande preocupação dos médicos é que a pessoa entre em choque hipovolêmico. A pessoa perca muito sangue e entre nessa condição. Então, ou a pessoa faz transfusão, ou a pessoa eles começam a colocar principalmente soro. A primeira opção, é a mais barata, né? É eu tentar infundir soro nessa pessoa. Aumento o volume, e por mais que essa pessoa esteja com pouco glóbulo vermelho, eu consigo manter essa pessoa viva, tá? Para quê? Para dar tempo justamente de aumentar a produção de glóbulos vermelhos. Certo? Essa é uma condição que pode acontecer. E aqui, a gente viu, então, que uma das principais funções do sistema circulatório, o Estevão respondeu lá no começo, né, que foi até uma das perguntas de vocês. Qual que é a principal função do sistema circulatório? Né? Justamente transporte de gases, né? A gente tem o transporte de gás carbônico, que é CO2, e o transporte de oxigênio, que é o de O2. Aqui, a gente tem essas essas seringas, né, com duas cores de sangue. Essa aqui, com vermelho mais vivo, pergunto para vocês, é sangue arterial ou sangue venoso? É sangue arterial, porque ele é rico em oxigênio. Isso, Estevam, exatamente, ele é rico em oxigênio. E o sangue arterial, que eu lembro que é de ar, sangue arterial, tem ar, ele é mais vivo, e ele fica nas artérias. Entendeu? As coisas bem assim, né? E esse sangue, consequentemente, ele é de onde? Das artérias. Esse aqui de vermelho mais escuro. Venoso. Artérias. Isso, Esther, ele é um sangue venoso. Então, você lembra lá da Boate Kiss? O pessoal morreu porque tinha muito CO2. Apesar que você é muito novinha para lembrar do Boate Kiss, mas enfim. Então, ele é rico em CO2. CO2 é veneno. Então, ele é venoso e fica nas veias. Certo? Então, esse aqui é o sistema, né, de circulação, o sistema circulatório. Aqui eu tenho as principais veias, principais artérias, as arteríolas, e aqui os capilares. Lembrando que a troca gasosa só vai acontecer nos capilares, tá? Então, aqui nos pulmões, no sistema nervoso central, nos órgãos principais, como fígado, estômago, rim, e também na parte muscular, tá? Sempre aqui que vai ocorrer as trocas gasosas. Aqui a mesma coisa.
gente entra então no tema da nossa aula. Como que o sangue circula? O sangue, ele sempre vai seguir um caminho, tá? Ele não anda assim circulando à torta e direito, não. Tem um caminho certinho, um trajeto correto para ele fazer, tá? A gente sempre pensa, de onde que o sangue sai? Ele vai sair, gente, sempre do coração. Posso colocar, se alguém aí, teve uma aluna, não lembro agora quem que me mandou até um esqueminha desenhado, achei tão bonitinho. Então, quem aí é boa de desenho e for desenhar esse sistema, igual está aqui na gravura, eu pego o coração e ponho um aqui. Ele é o primeiro passo da circulação, tá? É o coração. O que o coração faz? Ele age como uma bomba. Então, é ele que vai jogar o sangue para todos os outros lados, tá? Depois disso, para onde que o sangue vai? O sangue pode ir para o pulmão, onde eu vou ter a circulação pulmonar, tá? Então, no pulmão é onde vai acontecer. Esse aqui, ó, é o nome técnico, hematose pulmonar. O que é a hematose pulmonar? É quando o oxigênio passa para o sangue e o dióxido de carbono, que é o CO2, vai embora, a gente vai expirar esse CO2, tá? Então, o sangue vai passar no pulmão de venoso para arterial. É o único lugar onde o sangue passa de venoso para sangue arterial é no pulmão, tá? Então, isso aqui é a circulação pulmonar. Fora isso, que é essa região aqui, eu tenho o segundo tipo de circulação, que é qual? Circulação sistêmica. O próprio nome diz, é a circulação do sistema. Vai assegurar, gente, que o sangue arterial seja distribuído, não só o oxigênio, mas também os nutrientes e todos os outros componentes que tem no sangue, que eles cheguem em todas as células do corpo, tá? E o que ele vai fazer também nesse processo? Como ele está chegando em todas as células, o sangue também vai pegar o CO2 e vai pegar também todos os produtos de eliminação, todas as excretas das células, todos os lixos da célula, o sangue vai pegar também para jogar fora. Então, lembre-se, na circulação sistêmica, o sangue vai passar sempre, gente, de arterial para venoso. Então, sangue rico em oxigênio para um sangue rico em CO2. E no pulmão? No pulmão é o contrário. O sangue passa. O sangue ele é rico em CO2, é um sangue venoso, e vai passar a ser arterial, rico em O2. Certinho? Agora, a gente já vai começar a entrar nas patologias, né? Nos problemas. Quais são, então, os problemas de saúde relacionados à má circulação? Tá? Problemas no sistema circulatório. Primeiro, a gente vai falar da má circulação sistêmica mesmo, tá? Quais são... E por que a gente está falando dela? Porque é o que vocês mais vão encontrar no balcão de farmácia, tá? Quais são os sintomas? Como que eu sei que uma pessoa, ela está com um problema de circulação? Primeiro sintoma que essa pessoa vai se queixar, dor na perna, tá? Por que isso ocorre? Porque as varizes, que são aqueles vasinhos dos sistemas circulatórios mais fininhos, eles se dilatam, ou seja, eles aumentam de tamanho, porém, eles não conseguem fazer com que o sangue saia das pernas e vá para o coração. Porque você lembra, o sangue desce até lá na perna, no dedinho do pé, depois ele precisa subir, não precisa? Para chegar lá no coração de novo. Então, Ô, professora, Oi. a má circulação das varizes tem alguma coisa a ver com as veias entupidas? Não, nesse caso ainda não,
tá? No caso da má circulação, a pessoa tem apenas uma dificuldade de circulação, mas não está envolvido ainda entupimento de veia. É só Mas assim, as varizes também é causada pela má alimentação. sim, também é causado pela má alimentação. Mas Ai, tem um efeito, mas a principal coisa que está associada com a má circulação é o sedentarismo, tá? Muito mais do que alimentação. Pessoa que não se exercita, ela geralmente vai ter um problema de circulação, de má circulação. Por quê? Pensa bem, a gravidade, ela tem força? Tem, né? Tem. Se eu pegar esse lápis e soltar, ele cai. Por que que ele cai? Porque tem uma força puxando ele para baixo. Quando eu tô em pé, o meu sangue sai do coração, o coração tá bombeando, tá jogando com força, até lá no pé. Chegou no pé, o sangue tem que vencer a barreira da gravidade e fazer o caminho contrário, ele tem que subir. Porém, esse sangue está sem força, ele não consegue subir. E o que que faz esse sangue não subir? A falta de exercício físico. Os músculos... O Alessandro está entrando. Professora, Pode falar, Karina. bom dia. Bom dia. Eu tenho vivido isso assim, diariamente. Eu estou no emprego novo e a minha função, basicamente, é em pé o dia todo. Então, assim, eu tenho muita dor nos dedos inferiores, né? Doendo muito. E nos primeiros dias eu tive um edema considerável, assim, né? Nos pés, ali na articulação do tornozelo. Hoje, eu já tenho notado, assim, que já não está com edema mais, mas a dor não é diária. Então, assim, eu acredito que a minha circulação está melhorando. Uhum. E essa questão, vocês como atendente, o dia que você estiver trabalhando como atendente, vai piorar também, tá? Porque o atendente passa o dia todo em pé. É. Então, assim, é complicado. A função realmente são ossos do ofício, assim como a Júlia, né? Se eu não me engano, é Júlia, que tem o problema lá, que está sempre mexendo com água, a gente tem essa questão de estar sempre em pé, tá? O que que a gente pode fazer? Vamos falar primeiro de todos os sintomas, depois eu vou falar o que que ajuda na circulação. Então, primeiro sintoma, a dor na perna. Segunda questão é o que a Karina comentou, o inchaço, o edema, né? A perna, ela começa a inchar, tá? Então, por que que ela incha? Porque existe uma quantidade de sangue que vai se acumulando lá, que deveria estar subindo lá para o coração, circulando a outras partes do corpo, mas não, ele está acumulado nas pernas. Por isso que a perna incha. Conforme essa má circulação vai ficando mais grave, o que que eu começo a observar? Vermelhidão, tá? Ela já é um problema, um indicativo mais sério de problema vascular, tá? Mas ele também pode ser, às vezes é confundida essa vermelhidão com outras doenças mais graves, como, por exemplo, erisipela. Algumas pessoas veem a perna vermelha e acham que pode ser erisipela, mas não, às vezes a má circulação, ela pode causar uma vermelhidão na perna, tá? Essas duas, a gente escuta muita reclamação. Junto com a dor, vem a sensação de formigamento, tá? Que a dor na perna, a dor ela é muito assim, relativa, né? Muitas coisas causam dor. Dor é sinal que alguma coisa não tá legal, mas eu não posso caracterizar que é má circulação.